ficava sem saber o que fazia naquele momento. Até que um dia, gente, eu tinha muito problema de descolamento, infiltração, unhas extremamente artificiais. Olha só essa unha aqui para você ver como que essa unha era grosseira, artificial. Tá vendo essa unha aqui, logo acima da minha foto? É uma unha de uma noiva. Tá vendo que é uma unha aberta, uma unha sem assimetria nenhuma, sem curvatura, né? No intuito de pensar assim, vou fazer o gel para poder melhorar a minha unha, estava ficando, era mais feio, ficava artificial. Isso não deixava as minhas clientes voltar para a minha mesa de atendimento. Fazia uma vez e sumia. Isso me deixava muito angustiada, muito triste. Muitas vezes eu pensei em desistir da profissão de uma vez por toda. E um dia, a Célia, que era uma cliente que estava muito ansiosa para poder fazer os serviços de alongamento comigo, ela fez o alongamento, estava toda feliz, né, no meu espaço e tal. Nesse dia eu tinha até caprichado no intuito de entregar um gel mais delicadinho ali, mais fininho, mas quando ela chegou em casa, ela foi calçar um sapato e a unha caiu. E ela me mandou mensagem: Lu, a unha caiu. E aí aquilo já me deu aquela agonia, gente, aquela agonia, aquela angústia. O que que eu ia fazer para poder resolver aquilo? Detalhe, ela foi botoar a calça, caiu outra unha. Eu falei, não tem lógica, não tem lógica. O que que eu vou fazer para poder resolver isso? Eu sei, gente, que aquela situação da Célia me ligando, falando que as unhas estavam quebrando, não estava fixando. Eu falava assim, gente, não tem lógica. Minha vontade era de desistir. Sabe aquela sensação de impotência? De eu não consigo, não estou tendo resultado, as minhas clientes não estão voltando, elas estavam ansiosas pelo meu serviço, mas eu não tava entregando a expectativa que elas queriam. Porque o gel, ele veio para poder durar na unha da cliente, para ficar bonito. E o que estava acontecendo? A Célia, por exemplo, que é uma referência dentro das demais clientes que eu estava tendo problema ali, a Célia, para mim, foi a gota d'água. Nesse dia, eu fui lá, toda pálida ali, quase passando mal. Quando eu escutei isso, eu falei, Célia, tá bom. Como não é a primeira vez, vem aqui que eu vou ver o que que a gente faz, né? O que que eu posso fazer para você. Gente, era uma vergonha tão grande, uma vontade de chorar, uma agonia, uma angústia, que eu acredito que a Célia deve ter visto aquilo nos meus olhos, sabe? Aquela tristeza ali de eu refazendo aquela unha dela e com vontade de desistir. Aí eu ficava meio que fazendo a unha dela ali, pensando, gente, não vai dar certo, eu vou desistir da profissão, vou procurar outro emprego, vou continuar meu serviço de faxineira, porque eu já trabalhei como faxineira também, vou continuar ganhando pouco mesmo, e aquela sensação ruim ali. Mas ao mesmo tempo, a minha vontade de sumir de um lado e do outro, o desejo de dar certo na profissão era muito grande. Foi aí que nessa época, quando Célia saiu, eu lembro que eu chorei muito. E é como se uma voz interna falasse assim para mim: reage, manicure. Se tem tantas manicures dando certo, tendo resultado, tendo cliente fidelizada, por que você não? E ficava aquele monte de, como se fossem umas perguntas assim: por que tem tantas manicures e neodesigner ganhando bem, comprando sua casa, construindo, tendo seu carro, reformando a sua casa, por que que eu não posso ter resultado também? E foi aí que eu comecei a estudar, gente. Eu juro que eu sentei a bunda na cadeira e eu virei a minha mente para o estudo, para o novo. Eu comecei a estudar tudo sobre unha, desde a anatomia da unha, como que essa unha cresce, como que essa unha desenvolve, como que essa unha com ou sem gel, anatomia da unha, o que que faz ali, né, aquele processo da liberação de água e óleo na unha. Sobre produtos, eu comecei a estudar tudo sobre produto. Eu lembro que eu fiz uma imersão, né, com um engenheiro químico, onde ele fazia o produto na minha frente. Foi aí que eu pude entender, então, como que funciona um processo
de toda a química do gel, dos primers, dos preparadores, como que esse produto, depois de seco, reagia na unha da cliente. Na física, eu descobri pontos de resistência de um alongamento. Nos meus primeiros treinamentos, eu sabia lá o que era ponto de resistência, o que era ponto de ponto estrutural, curvatura, o que era isso. Não sabia nada disso. Então, quando a cliente voltava para minha mesa de atendimento, eu errava mais ainda tentando acertar, porque eu não sabia nem o que eu estava errando. E detalhe, os treinamentos que eu tinha feito não tinham suporte algum anteriormente. E aí, o que eu fazia? Eu estudava sobre uma parte ali, por exemplo, da anatomia da unha. Eu começava a colocar em prática. Sobre o produto, começava a colocar em prática. Treinava em mim, treinava na minha mãe, treinava na moça que trabalhava aqui perto de casa. E nas minhas modelos também, clientes, né? Que naquela época, gente, não era modelo, não. Quando eu cheguei do meu primeiro treinamento, eu já fui vendendo o meu serviço. E aí a frustração era ainda maior. Por quê? Por que a frustração era ainda maior? Porque eu não fiz cronograma de modelos antes desse processo aqui de treinamento que eu estou falando para vocês. E foi aí que eu fui estudando e colocando em prática, estudando e colocando em prática, estudando e colocando em prática. E deu tão certo, que a minha cliente Célia, que foi assim, o ponto de partida, né? Ela estava voltando mais de 28 dias com a unha linda, com o crescimento certinho, com o crescimento natural da unha da cliente. Não estava vindo com infiltração, não estava vindo com descolamento. Eu falei assim, gente, tá dando certo para mim, tá dando certo. E foi aí que nessa época, né, eu continuei estudando, gente. Como vocês podem ver aqui, ó, esse alongamento é um alongamento que tá com encapsulado e ela tá com 1 milímetro de produto. 1 milímetro de produto. E começou a dar tão certo, as minhas clientes começaram a fazer tanto sucesso, que nessa época os resultados estavam ficando assim impecáveis, maravilhoso. E eu fui percebendo que essa unha natural passava de 28, 30 dias sem filtração, sem descolamento, com um crescimento saudável da unha natural. E eu entendi que o gel, o alongamento, ele não veio para poder estragar, danificar a unha da cliente, ele veio para proteger, para cuidar dessa unha. E foi aí que eu descobri um outro mundo, né? Que esse gel ele veio para cuidar e não para estragar. Então, toda aquela metodologia que eu tinha, estava tentando colocar em prática naquela época ali, que não estava dando certo, estava tudo errado. Eu estava fazendo os serviços tudo errado. E quando eu fui realmente aplicar da forma correta, foi que eu comecei a ter resultado. E as clientes começaram a perceber que havia algo diferente ali naquele meu atendimento. Que outra neodesign na região não fazia aquele tipo de serviço. As clientes estavam ficando encantadas com aquele diferencial, pois as unhas estavam voltando impecáveis e era único aquele resultado de unha mais curtinha, mais fina, mais delicada e, claro, resistente, né? Porque por mais que a cliente quer fazer aquela unha mais delicadinha, fininha, ela quer aquele gel que dura o mês inteiro. E foi questão de tempo para eu poder lotar a minha agenda. Eu lembro que a minha agenda de 2018 para 2019, eu fechei o mês de dezembro com 70 mulheres na lista de espera. E foi aí que eu decidi que eu tinha que aumentar, né, a minha equipe de atendimento. Porque nessa época eu não aguentava, não dava conta mais de atender aquela demanda. E foi aí então que eu treinei meninas para a equipe. E assim, como Deus é tão maravilhoso, né? As coisas começam acontecendo, uma coisa como um resultado chama o outro. Esse ano eu completo, como vocês podem ver nessa foto aqui acima, 4 premiações que eu ganhei de melhor neodesigner da minha região. Inclusive, eu tô com essa aqui é a carta que chegou para mim para esses dias, para mim receber a minha 4ª premiação. Tá vendo como vocês podem ver aqui? Premiação de 2023.
Ó, deixa eu tentar aproximar. Como o melhor neodesigner na votação popular da minha região. Isso aqui, manicures. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui é um resultado de uma manicure, de uma neodesigner que não desistiu. De uma neodesigner que pegou aquela dor, aquele sofrimento, aquela falta de resultado e lutou, usou aquela dor para poder se erguer. Como se diz aquele ditado, né? Às vezes as pedras do caminho vêm e tem dois diferencial. Você pode ficar por baixo dessa pedra ou você pode usar ela como degrau para você continuar e chegar nos resultados que você deseja. Então, toda vez que eu olho para esses quadros, eu vejo que é possível para qualquer manicure, neodesign, chegar em resultados de 4, de 6 mil por mês, de ser reconhecida pelas clientes, de ser valorizada na sua região, de ter orgulho de falar, eu sou manicure, eu sou a neodesign, eu vivo do meu trabalho, eu ajudo em casa através do meu suor. Isso aqui que isso representa para mim. E toda vez que você que está aqui do outro lado da tela olhar para lembrar disso aqui, ó, lembre que se a Lu conseguiu, você também consegue. Porque eu, além de ser extremamente tímida, retraída, angustiada por não ter resultado, eu consegui levantar, eu consegui ter resultado, eu consegui ter clientes fidelizados, eu consegui dominar o gel,